Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para podermos ouvir um pouco mais dos esclarecimentos do estudo da noite e que esse nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e instruído pela espiritualidade e que todos nós aqui presentes nessa noite, todos que poderão assistir novamente essa palestra pela internet ou ouvir pelo rádio, possam também aproveitar esse momento de reflexão para que a gente aprenda cada vez mais e se fortifique na nossa caminhada espiritual. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, com uma pergunta interessante, né? É difícil ser espírita? Vamos lá. Pois é, né? Boa noite. Todo mundo bem? Menos chuva hoje, né? Menos reclamação, né? E aí? É difícil ser espírita? É ou não é? Tem gente dizendo que não, tem gente dizendo que é. Às vezes, minha avó ali com quase 100 anos, disse que é difícil, mas é possível, né? Então, eu não vou expor minha opinião, talvez no final, se der tempo, eu digo o que eu acho, mas interessante, porque eu estava buscando na internet, né, assuntos e tal, porque às vezes a gente fica acha dificuldade de achar um tema, né, para fazer estudos, né? A gente às vezes pega uma semana que tem muita coisa para fazer e tal, e aí buscando eu me deparei com uma pergunta que eu até questionei uma amiga que é professora, porque a pergunta é o seguinte: por que é tão difícil ser espírita? E é uma página de divulgação, né? Então eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque ele está fazendo uma pergunta, mas ele está afirmando, né, que é difícil ser espírita. E eu comecei a me questionar para ver se era realmente difícil ser espírita, né? Por quê? Essa pessoa que escreveu essa matéria, né, acha que é difícil ser espírita, independente da minha opinião ser favorável ou não. Ele coloca aqui uma série de fatores que depois lentamente a gente vai enumerar. Algumas eu concordo, algumas eu discordo. Acho que se eu passasse para vocês, vocês também achariam algumas plausíveis, outras nem tanto, todas baseadas na doutrina espírita, naturalmente. Mas me fez refletir, e eu falei, bom, então eu vou fazer uma pergunta diferente, né? É difícil ser espírita? Porque cada um tem um posicionamento. Várias pessoas aqui balançaram a cabeça dizendo que não, outras disseram que sim. Eu fiz essa pergunta via Zap para alguns amigos, né? Perguntei em casa para minha esposa, foi a primeira que eu perguntei. Quando eu li esse texto e quando eu me deparei com a questão, e eu comecei a pensar, a primeira pessoa que eu falei, Sandra, vem cá. Você acha difícil ser espírita? E ela me disse, não. Ela não pensou muito para responder, ela só respondeu, né? Aí depois dos argumentos que ela me deu, que depois eu vou passar aqui e confrontar com algumas posições de Kardec, ela disse que é fácil, que se fosse difícil, ela nem tentaria. Eu ainda falei com ela, tá com a bola cheia, né? Porque, né? Mas foi uma opinião sincera que ela colocou. E eu gostaria de começar contando para vocês um fato que aconteceu comigo, que mostra o posicionamento, muitas vezes, que a gente tem que ter. Eu tive esse posicionamento, mas assim, foi um misto, eu tive vontade de tomar uma atitude diferente, mas não tomei, e acabei rindo da situação no final, porque realmente é um fato extraordinário que eu vou contar para vocês, aconteceu comigo.
é verdade, mas vocês têm o direito de não acreditar, né? É o seguinte, sempre que eu retorno de São Paulo, eu paro num mercado, um atacadista, e faço compra, né? Porque é mais barato e tal. E normalmente eu chego nesse atacadista um pouco antes que ele abra as portas. Então, nesse dia eu cheguei assim, 20 minutos, meia hora antes desse mercado. É um mercado muito grande, são várias lojas agregadas, né? E o estacionamento estava vazio. Eu vou dizer para vocês, assim, para não ser uma conta de mentiroso, que o estacionamento deve caber, o estacionamento é ao ar livre, deve caber mais ou menos 1000 veículos nesse estacionamento. Quando eu entrei, só tinha eu. Estava vazio, estava fechado o mercado. Então eu dei a volta, parei exatamente em frente ao mercado, porque tem outras lojas grandes agregadas, né, no mesmo pátio. Parei, estacionei o carro, é tudo descoberto, e estava o segurança, né, do mercado, na porta do mercado. E aí eu desci, me encaminhei até o segurança, parei do lado dele, igual que está a Valéria aqui, parei, falei, tudo bem e tal, falta muito para abrir. Era um domingo, eu me lembro, porque ele falou, hoje é domingo, abre um pouquinho mais tarde, meia hora mais tarde. Tudo bem, parei. E ali fiquei, ele ficou conversando, batendo papo. Entrou um carro no supermercado, no estacionamento, né? Não era um carro muito velho, mas era um senhor. Bem longe eu vi o carrinho vindo, e conversando com ele, observando o carro, né? E ele veio se aproximando da gente, deu a volta, como se estivesse procurando vaga. Só que tinham 999 vagas, né, livres. Só tinha uma ocupada, que era o meu carro. E ele veio. Passou em frente aonde a gente estava, deu a volta, virou o carro e pum! Bateu no meu carro. E aí o guarda do meu lado, o segurança, olhou para mim assim, eu olhei para ele, falei, não entendi nada, eu falei, como pode, cara? Só o meu carro. E ele foi parar o carro do lado do meu carro. E ele bateu no carro. Eu falei, cara, eu botei a mão na cabeça, eu não sabia se eu ia, se eu ficava, não sabia o que fazer, né? E nisso eu fiquei parado. E aí ele deu ré, parou do lado do carro, fechou o carro dele, saiu do carro e veio caminhando na nossa direção. Só tinha eu e o segurança, né? Aí era um senhor, bastante educado, um representante comercial. E aí ele, vocês sabem de quem é o carro? Falei, meu senhor, é meu. Tá o segurança aqui. Aí eu falei, minha vontade era agarrar o gogó dele, né? Falar, rapaz, 900 vagas, cara, né? Como é que você vem parar aqui e bate no carro? Eu falei, meu senhor, só me explica, o que aconteceu, né? Ele falou, meu filho, não sei. Estava procurando vaga. Eu falei, não é possível, cara, né? Que você tenha... E aí a gente conversou e tal, eu acabei rindo, ele pediu meu telefone, falou, vou depositar para o senhor na segunda-feira, amanhã, terça-feira. Pediu 2, 3 dias lá para depositar. Eu, sinceramente, achei que não ia depositar, claro, né? Na estrada, no estacionamento do mercado. Mas a conversa desenrolou, fiz minha compra, botei as coisas no carro e vim embora. Não foi nenhum estrago assim também, né? Foi na lateral do carro, pegou da lateral até o meio da porta e vim embora. Que atitude eu poderia ter tido ali, naquele momento, se eu não tivesse o espiritismo, se eu não acreditasse em algo além,
né? Porque não é possível, alguma coisa aconteceu. Será que estavam me testando de alguma maneira ali? Porque é um fato inusitado. Eu não conheço nenhuma história assim, mas tudo bem. E 2, 3 dias depois, eu não me lembro bem, ele depositou o dinheiro e me ligou. Ainda perguntou, falou, meu filho, muito obrigado aí pela maneira que você me tratou, estou fazendo aí um depósito, se faltar alguma coisa o senhor me retorna que eu completo. Eu falei, se foi um teste, eu passei no teste. Naquele momento eu passei no teste. Porque eu podia ter tido outras atitudes que eu tive vontade de fazer, né? Poderia não ter recebido, não ia receber, não ia resolver nada, mas ia criar uma situação extremamente desconfortante, né? Não só para mim, como para ele, como para o guarda, né? Ia ser uma situação complicada. E hoje, quando eu conto esse fato, muita gente ri. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Aconteceu porque foi comigo, né? Então, para florear o nosso papo de hoje, né? Se é difícil ou não ser espírita, a gente vai começar sempre com Kardec. Que lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Essa frase é muito conhecida no meio espírita, né? E eu fiz essa mesma pergunta, como eu disse no início, a algumas pessoas através do WhatsApp, né? É difícil ser espírita? E aí várias pessoas me responderam, 10, 12 pessoas, além da minha digníssima esposa, que falou que é fácil, todo mundo já sabe. As outras eu não darei nome, as outras pessoas, naturalmente, né? Mas uma pessoa que enfrentou bastante dificuldade na vida, e eu acompanho porque trabalha comigo há muitos anos, eu fiz essa pergunta a ela é espírita, nem sempre foi, sempre teve muitas tendências espiritualistas, e ela me deu uma resposta interessante, que tem muito a ver com essa passagem de Kardec. Ela diz o seguinte: tem 2 tipos de espíritas. O sem estudo, que é aquele que deseja só os benefícios, sem esforço. E ela diz, essa era eu. Eu ia à casa espírita, ouvia uma palestra, tomava um passe, saía dali, vida normal. Não pensava mais nas responsabilidades, no que eu devia fazer. Eu ia aquele dia à casa espírita, esperando receber algo, para continuar seguindo a minha semana, e na próxima semana eu retornaria à casa espírita. E aí eu me lembro muito do Rogério, a gente conversa muito durante a semana, e ele sempre fala que a gente tem que vir à casa espírita e sair daqui incomodado, refletindo sobre aquilo que a gente escutou. Além, naturalmente, da gente receber o conforto da doutrina, que é reconfortante e tem esse objetivo, eu concordo com ele quando ele diz que as pessoas têm que sair incomodadas, que as pessoas têm que pensar sobre aquilo que é trazido até aqui. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente busca. Porque se isso não incomodar a gente, se a gente for dormir à noite e aquilo não nos fizer pensar um pouco no dia de amanhã, na semana, até a próxima vinda à casa espírita, não funcionou. Se eu sair daqui muito feliz, achando que está tudo certo e eu não preciso me modificar, tem alguma coisa errada. Então isso foi o que mudou ela, porque ela estava naquela mesmice, os problemas aconteciam de maneira frequente, e ela vinha, ouvia palestra,
tomava um passe. Ela vinha, quer dizer, não aqui, que ela é de São Paulo. Então ela vinha, ia, tomava um passe, ia para casa. E o tempo ia passando. Eu estou com óculos novo, tá? Estou enxergando bem todos vocês daqui. Estou vendo que o pessoal envelheceu da semana de terça para hoje, né? Mas estou com um pouco de dificuldade só para encaixar aqui, porque negócio de bifocal, né? Quem usa sabe que no início é difícil. Então, daqui a pouco está tudo bem. Mas com o tempo, ela dizendo, mas com o tempo isso foi perdendo a lógica. Então tive que passar para o segundo grupo. Ela sentiu uma necessidade muito grande de estudar e entender. Aí, o Espiritismo, ela diz que o Espiritismo para ela se tornou libertador. Na verdade, acho o caminho estreito confortante. Ela acredita que quanto mais pressão é exercido sobre ela, para ela é melhor. Ela se sente mais confortável, ela consegue se manter melhor na linha. É desafiador ser espírita. Difícil é quando você foge do fluxo natural. Boa resposta, né? Então ela não acha difícil, ela acha desafiador. A grande maioria das pessoas com quem eu convivo são pessoas que aceitam desafios e que gostam de ser desafiadas. E eu acredito que a maioria de vocês também é assim. Existe uma diferença muito grande entre a gente usar a palavra difícil e a palavra desafiante. Eu tenho um amigo, que já é também um pouco mais velho, que ele tem horror da palavra difícil. Quando você fala, não, isso é difícil, ele fala, não fale essa palavra. Não fale essa palavra. Porque você já está imprimindo no que você deseja fazer uma dificuldade, algo que você já está criando um obstáculo. Então, se a gente já começa a dar um passo numa doutrina, seja ela o Espiritismo, o Catolicismo, o Jeová, seja qual for, e a gente já acha aquilo difícil, a gente já começa com essa visão, é claro que ela vai ser difícil. É como eu estava falando na terça-feira, se a gente acorda de manhã, o dia está ruim, e a gente excomunga o dia, diz que o dia vai ser ruim porque está cinza, está chovendo e tal, vai ser ruim, não tem jeito. A gente já começou o dia errado. Mas se a gente imprime uma visão diferente, com certeza a gente consegue superar. E é muito importante a gente entender que quanto mais nós avançamos moralmente, quanto mais capacidade de entendimento nós temos, não é que os problemas vão chegar porque eu me tornei espírita. Esse texto que eu li, ele faz uma afirmação realmente nesse sentido, porque ele diz assim, por que é tão difícil ser espírita? É a primeira pergunta. E aí, no trecho seguinte, é o seguinte, ele bota assim, se você pensa que seus problemas vão acabar agora que virou espírita, está enganado. Agora é que seus problemas começam. Então eu li isso aqui e fiquei assim, lógico que eu não vou dizer quem foi, nem aonde foi, mas eu confesso, e tem seguidor que a gente não acredita, tá? Mas eu confesso que eu achei muito negativismo. Não sei se vocês concordam, mas você dizer para uma pessoa que inicia uma trajetória, bom, você acha que está tudo bem? Não, agora é que começa. A gente sabe como funciona o processo. Quanto mais nós avançamos moralmente, mais capacidade nós temos de enfrentar aquilo que precisamos enfrentar. Quando eu vou para a academia e começo a me exercitar, eu vou pegar 2 quilos aqui, 2 em cada braço. Eu vou ficando forte, vou aumentando o peso, os malhadores aí sabem disso. Chega uma hora que quando eu olho para 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu falo, nossa, como eu progredi. Claro, eu me fortaleci. E esse é o objetivo. Quanto mais forte ficamos,
maior carga aguentamos. E é por isso que nós aprendemos, é por isso que nós estudamos, é por isso que a doutrina está aqui. Para quê? Para a gente se fortificar. Porque muita gente se engana. Ah, não, a vida está muito boazinha. Eu não tenho muita coisa para pagar porque está tudo certo. Eu estou fazendo as coisas todas certas. Não é dessa maneira que a gente tem que pensar. Talvez os problemas ainda não tenham chegado, porque eu ainda não tenho a força necessária para suportar aquilo que eu preciso fazer. Então eu tenho que estar cada vez mais forte, mais equilibrado, mais preparado. Não é assim na nossa vida? Quando a gente vai ficando velho, não aparecem doenças, problemas, dores, né, Rogério? O corpo dói, o joelho dói, a perna dói, a cabeça dói. Né? Se a gente acordar sem dor, fica atento, pode ser que a gente tenha desencarnado, né? Nem sempre é assim, né? Mas pode acontecer. Então, é muito natural. E os problemas surgem na época que a gente precisa do problema. Não tem um ditado que diz que Deus não dá um peso maior do que aquele que a gente tem capacidade de suportar? Então vamos nos preparar para carregar um peso grande. Agora, não é porque eu me tornei espírita que o peso vai ser maior e que os problemas vão surgir. Absolutamente. Se o problema surge é porque eu já me fortaleci moralmente, eu já tenho condições de entender melhor aquilo que me chega. Então eu tenho que dar andamento, eu tenho que dar seguimento. Na segunda passagem do livro O Espiritismo, na sua mais simples expressão, Kardec diz o seguinte: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Todo mundo concorda? Que a gente tem que melhorar moralmente e intelectualmente? Vejam que Kardec coloca o intelecto e o moral. E nós sabemos que, principalmente na atualidade, a inteligência caminha um pouco mais à frente do que a moral. E tem uma razão de ser assim, porque quanto mais inteligentes somos, maior capacidade nós temos de diferenciar o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é ruim. O bem e o mal. Então Kardec diz que o objetivo essencial é nos melhorar. E aí um outro companheiro, ele diz o seguinte: no sentido vulgar da palavra, é muito fácil ser espírita. Ou seja, cumprir as obrigações junto à casa espírita, junto ao movimento espírita. E ele coloca exatamente dessa forma: cumprir as obrigações junto à casa espírita, junto ao movimento espírita. Difícil é a transformação moral. E aí, conversando um pouco mais, ele disse: às vezes eu me pego praticando os mesmos erros que estou buscando corrigir. Aquilo que eu mais condeno nos outros é exatamente aquilo que falta em mim. Assim ele me colocou. E aí ele diz que tem um amigo médico, ateu. Ele diz ateu de carteirinha. Ele tem carteira de ateu. Só que moralmente, esse amigo médico dele, ele diz, ó, ateu convicto, é melhor do que muitos espíritas, inclusive eu. As qualidades morais dele são excelentes, as qualidades morais dele. Então é preciso ter religião para ter moral? Não. É preciso ter religião para ser inteligente? Não. Religião vai nos salvar? Não. Eu repito sempre isso aqui.
constantemente. Talvez eu seja o mais chato nesse sentido e o que mais fala isso. Religião não vai salvar ninguém. Não vai salvar. O fato de sermos espíritas não vai nos botar no primeiro lugar ali da largada, não. Absolutamente. Absolutamente. O fato de ser católico, apostólico. Um ateu, como esse irmão nosso aqui diz, pode ser muito mais evoluído moralmente. Claro que pode. O que a gente tem que ter em mente é que a verdade, ela é para todo mundo. Para quem acredita e para quem não acredita. A vida vai seguir seu caminho, as leis naturais, as leis de Deus serão cumpridas. Todos nós estamos sob elas. E serve para todos nós, para cada um de nós. De acordo com os nossos atos, sofreremos as consequências. Nós somos os responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Então, Kardec, quando ele fala desse objetivo essencial do Espiritismo, eu não vejo dificuldade quando algo que me é proposto é para o meu bem. O Espiritismo não é para o nosso bem, não é para nos melhorar, não é para a gente se sentir melhor, não é para reforçar a nossa fé, não é para responder às perguntas que nós não encontramos em outras religiões ou em outros momentos da nossa vida. Porque, gente, o Espiritismo não descobriu nada. Foi o Espiritismo que descobriu a comunicabilidade com os espíritos? Não. Eles sempre estiveram aí. Foi o Espiritismo que descobriu a mediunidade? Não. Mediunidade sempre existiu. O que Kardec fez foi estudar, codificar, colocar isso de maneira a ser compreendida. Acabando com todo o misticismo, tudo aquilo que era oculto, todos os segredos, não tem mais. Todas as respostas estão aqui. Basta que a gente pesquise, que a gente estude. Por isso que o Centro Espírita Friburguense busca sempre manter essa sintonia com as obras básicas e com Kardec. Ah, é proibido ler. Não, não é proibido ler nada. Você pode ler o que quiser. Mas leia com Kardec próximo a você. Para você poder recorrer, tirar dúvida, aprender, estudar. Essa é a base. Responde todos os nossos questionamentos e tira todas as nossas dúvidas. Então, seguindo sobre a dificuldade de ser espírita, se é ou não difícil. Quem achava difícil, continua achando difícil ou não? Já melhorou um pouquinho? Ainda é difícil? Já mudou, desafiador. Né? Questão 918, Livro dos Espíritos. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Esse CA aqui é uma marcaçãozinha minha, para saber a resposta da pessoa que eu encaixei nessa questão. Então, vocês entenderam bem aqui a pergunta de Kardec? Como é que se reconhece no homem o progresso real que deve elevar o espírito dele na hierarquia espírita? Então, o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea
ou seja, quando estamos encarnados, tá? Constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, uma outra companheira de caminhada espírita... outra coisa, eu perguntei isso aqui, naturalmente, só espíritas, né? Não vou perguntar se é difícil ser espírita. Há pessoas que têm dúvidas, né? Se é ou não espírita. Então ela diz, para mim, não é difícil. Depois que você conhece algumas verdades, você tem que abrir mão de certas coisas do mundo, que já não fazem mais sentido para quem conhece a realidade da vida após a morte. Como disse Paulo, estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso para justificar essa resposta. Porque a partir do momento que a gente ingressa na doutrina espírita, que a gente acredita que existe vida depois da morte, que aquilo que nós colhemos é o que nós plantamos, lei de causa e efeito, lei de retorno, como é que a gente vai continuar tendo as mesmas atitudes, sabedores do resultado dessas atitudes? Forçosamente a gente tem que mudar. Ou estou errado? Não? Se eu disser a vocês, quem sair ali da porta ali, ó, quem sair daquela porta ali antes das 8 horas, desencarna. Alguém sai? Alguém sai antes das 8 da porta? É suicídio, né? Então, provavelmente, agora que o Rogério me fez uma dúvida, provavelmente ninguém vai sair, né? Até porque nós somos conhecedores da lei e sabendo disso, vai ser suicídio. Certo? Ou não? Mas vai morrer, né? Então, pessoal, a gente não vai fazer. Se a gente planta coisas difíceis e ruins, a gente colhe coisas difíceis e ruins. Se eu preciso mudar a minha posição, minha postura, meu pensamento em relação a vários fatos, se eu preciso ser mais caridoso, se eu preciso ajudar o próximo, eu não estou fazendo isso para ter uma recompensa. Se esse for o objetivo, façamos dessa maneira. Tem muita gente que doa na campanha do quilo e fala, não, a gente ajudando, a gente recebe em dobro. Tudo bem. A pessoa está esperando uma recompensa daquilo que ela está doando. Sim, mas está errado. Eu, particularmente, acho que não. Porque todo mundo tem que começar de alguma maneira. Mesmo que a intenção seja receber algo, algum retorno. Porque naquele movimento de doar, ela está ajudando alguém. Ela está ajudando uma instituição que necessita. Ela vai ter algum crédito daquele movimento? Sim. Claro que se a intenção fosse diferente, ela teria mais crédito. Mas aquele movimento traz para ela algum benefício. Porque as leis naturais assim regem. Então é necessário que a gente faça, que a gente busque. Se a gente conhece fé sem obras, é fé morta. Não adianta a gente simplesmente acreditar. Por isso que a gente sempre fala, não adianta a gente vir sempre à casa espírita, como no primeiro caso daquela companheira nossa. Se eu vou à casa espírita, eu ouço a palestra, eu tomo um passe, eu vou para casa e amanhã eu acordo com a mesma atitude, faço tudo igual, passo a minha semana pensando do mesmo jeito, não faço nenhuma prece, não ajudo ninguém,
não tenho um momento de caridade com ninguém, não dou bom dia, não dou boa tarde. Aí no domingo eu venho na casa espírita, ô minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Deus te abençoe. Tem que mudar. Tem que mudar. Não vai funcionar. O que a gente não pode esquecer é que nós seremos cobrados não só pelo mal que a gente faz, mas pelas oportunidades que a gente tem de fazer o bem e deixa de fazer. Ah, eu não faço mal para ninguém. Beleza, mas você ajuda alguém? Quando alguém precisa, você está ali pronto para ajudar, para auxiliar? Ou você é daquele que não ajuda, mas também não atrapalha? Então a gente tem que refletir sobre isso. Faz parte do movimento. Então vamos em frente que o tempo... Ué. É? Vamos lá. Beleza. Pode ser a pilha. Bom, em o livro O que é o Espiritismo, Kardec faz a seguinte afirmação. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa. Bom, aí sim. Aí sim. Aí eu vou entrar nesse texto desse nosso amigo, que diz por que é difícil ser espírita, e ele faz uma lista de fatos enormes. Quando o Kardec, aí é que a gente fala, vamos lá, espírita, estudioso, bacana, né? Tem muita coisa boa, sem dúvida, muitas pessoas estão ali ligadas e conectadas, mas se ele lê Kardec, ele deleta esse texto aqui da internet. Porque Kardec diz o seguinte, o Espiritismo como doutrina moral só impõe uma coisa, a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Se a gente fizer o bem e evitar o mal, resolvemos a nossa encarnação. Resolvemos a nossa vida. Porque ele diz, é uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Kardec. Quando a gente fala que o Espiritismo não te proíbe de nada, você pode fazer o que quiser. Ele nos alerta. Ele nos dá a direção. Agora, me proibir, se Deus nos deu o livre-arbítrio, se Deus nos permite, como é que Kardec vai ser contra? Como é que a doutrina espírita, como é que os espíritos iam falar algo diferente? Então, a única coisa que é imposta é a necessidade de se fazer o bem. Necessária, não é nem imposto. A única necessidade que nós temos. Qual é a maior lei? Quando perguntaram a Jesus, quando Jesus resumiu todas as leis, o que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Vamos fazer todo o bem que podemos fazer. Perdemos alguma oportunidade hoje de fazer o bem? Ontem? Anteontem? Maltratamos alguém? Faltamos com respeito? Fomos ignorantes com alguém? Desrespeitamos alguém? Brigamos com alguém em vão?
São reflexões que a gente tem que fazer. Não é só nos mantermos longe de fazer coisas erradas, é fazer o bem. É o que a gente acabou de falar. Responderemos não só por aquilo que a gente fizer de errado. Se a gente não fizer nada, a oportunidade bateu lá na minha porta, Valéria chegou um dia, me ligou de noite, falou, Sandro, tem uma pessoa assim, passando mal, vamos lá, vamos ajudar, vamos bater papo, a pessoa está sozinha, está precisando, agora eu não posso. Deito e durmo. Perdi uma oportunidade. Ela vai ligar para outra pessoa, com certeza ela vai achar uma pessoa, que a espiritualidade não dorme. A pessoa vai com ela, eu vou perder meu saldo no banco espiritual, né? A gente brinca que o saldo é depositado no banco espiritual, lá no BE, e fica lá para pagar os boletos. E a gente tem boleto para pagar. Um outro amigo, um outro companheiro, me respondeu o seguinte: é difícil ser espírita. Primeiro, pela responsabilidade que precisamos em relação ao compromisso assumido junto às tarefas da casa. Por que eu destaquei mais esse amigo aqui? Porque foi a segunda pessoa que citou essa preocupação junto à casa espírita. A preocupação de assumir tarefas na casa espírita, que é extremamente importante. Não é o principal, naturalmente, mas é importante. E junto com esse fato de assumir a tarefa junto à casa espírita, serve para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. Porque nós passamos diariamente assumindo tarefas. O nosso trabalho é o quê? A gente não assume responsabilidade diariamente? O médico, o policial, o advogado, o vendedor, o faxineiro, o cuidador, são responsabilidades assumidas diariamente. E se a gente não tomar isso com seriedade, pequenos detalhes fazem muita diferença no momento do desencarne. Porque a nossa consciência, ela vai buscar todos os fatos, todos os problemas, todos os erros, até o momento crucial. Sem ninguém para nos julgar. Nós nos julgaremos. Então ele diz isso. E além disso, ele diz que o orgulho, muitas vezes, bloqueia essas ações. O medo do próximo passo, a dificuldade, o medo do que outros vão pensar. Isso trava muito as pessoas. A gente vê muito isso no meio espírita. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer e não faz, não só com medo da crítica, mas com medo do olhar. Da maneira como as pessoas, olham e falam. Uma outra pessoa me respondeu, agora eu estou lembrando aqui, vou falar para vocês. Olha que interessante. Ela diz o seguinte, olha: me tornar espírita foi a melhor coisa que fiz por mim. Me ajudou muito a entender situações que me machucavam. Então ela devia ter problemas, que ela não tinha respostas, e encontrou dentro da doutrina espírita. Essa pessoa é espírita há muito tempo. Mas olha só, ela diz o seguinte: é difícil ser espírita? Ela diz, sim, no sentido de querer alertar as pessoas sobre as coisas, os fatos, e elas zombarem de você. Essa pessoa é médium, tem uma sensibilidade muito grande, e ela continua dizendo, e temos que entender que cada um tem o seu tempo. O Espiritismo é consolador, é acolhedor, por mais que ainda não consigamos compreender tudo. Quem estuda sabe que tudo tem um propósito e um porquê, que torna a vida um pouco menos difícil.
Pois bem, eu achei a resposta interessante pelo seguinte: quando a gente vai a um médico muito bom, o que a gente quer fazer com as outras pessoas que a gente gosta? Que às vezes precisam. Hã? Né? Eu fui a um médico, gostei, bom, tenho confiança. Vai lá, busca. Se eu como alguma coisa muito boa, e eu tenho um amigo que gosta de comer coisa boa, né, Rogério? Rogério me deu uma indicação boa ontem até. Eu vou chegar para esse amigo meu e vou falar: olha, come isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom. Entendeu? Isso é um espetáculo, uma delícia. Quando a gente tem algo bom, a gente quer compartilhar com outras pessoas. Não é assim? Se algo me faz bem, eu acredito que isso vai fazer bem a outras pessoas. Então, normalmente, a gente corre e leva essa notícia para as outras pessoas. Então, se eu encontrei na doutrina espírita as respostas que eu precisava, se eu me sinto melhor, acolhido, mais forte, o que eu quero fazer com as pessoas que estão ao meu entorno? Eu quero que elas venham para cá. Mas, naturalmente, que não é dessa maneira que funciona. A gente tem que esperar um momento. Infelizmente, a gente tem que esperar muitas vezes que a pessoa tenha necessidade. Porque normalmente, quando está tudo bem, dificilmente a pessoa vai aceitar uma colocação nesse sentido. Eu ontem estava falando sobre isso. Eu dei até o exemplo do Whindersson Nunes, né? O Whindersson. Eu vou falar o nome dele porque está na internet, é uma entrevista dele, né? Ele foi questionado a respeito de Deus, e ele estava falando que quando ele era mais novo, ele tinha uma ligação muito mais forte com Deus, a família católica ou evangélica, não me recordo, acho que evangélica, crente, evangélica e tal. Então ele tinha uma ligação muito forte e tal, só que com o tempo, com os compromissos, né, com a chegada da fama, isso se distanciou um pouco. Os objetivos passaram a ser outros. E aí a conversa se alonga, mas quando a gente se afasta muito de Deus, outros problemas ocorrem. E se a gente for buscar no histórico dessas pessoas, normalmente, porque a gente só vê o glamour, né? Normalmente o que se vende na internet, o que chega, são os fatos maravilhosos. Os problemas dificilmente chegam e são expostos de maneira muito clara, né? Mas as pessoas têm problemas. E muitas vezes, essas pessoas talvez trocariam toda essa fama, todo o dinheiro, para retornar àquele ponto lá atrás. Então é nisso que a gente tem que pensar. É difícil ser espírita? É difícil assumir responsabilidades? Kardec, no livro Que é o Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Então vejam vocês, primeiro, acreditar, ter fé, ter esperança naquilo que a gente estuda não é tão difícil, porque faz parte da nossa realidade. Todos nós que aqui estamos em algum grau, nós somos médiuns. Todos são médiuns, alguns só mesmo para essa ligação um pouco mais profunda junto ao seu anjo de guarda, que usa aí a intuição para nos alertar, mas a gente dificilmente escuta. Alguns são médiuns ostensivos,
têm acessibilidade mais apurada, mas todos são médiums em algum grau. Então todo mundo aqui percebe, sente, tem pressentimento, tem intuição. Então, diante desse fato, diante do que acontece na nossa vida, muitas vezes a gente ajuda uma pessoa e na frente somos ajudados. Muitas vezes a gente pratica um ato aqui não tão bom e já sofre uma consequência um pouco mais à frente. Então, tudo isso nos dá sinais de que existe algo maior, uma lei maior, natural, que rege a nossa existência. Então não é difícil crer, não é difícil acreditar. Colocar isso em prática, naturalmente, que é um segundo passo. Requer um esforço maior, requer um desafio. Você quer melhorar? Quer ter uma vida melhor? Ontem eu estava conversando sobre isso com o pessoal e eu falei o seguinte: quem é que vai herdar esse planeta aqui, pessoal? Nós. Isso aí. Vamos desencarnar, porque não tem como ficar, tem que morrer. Então nós vamos morrer e vamos retornar para cá. Ficaram felizes com a notícia? Sensacional, né? E aí, o que a gente está deixando? O que a gente está plantando no planeta? Porque a gente vai colher quando a gente voltar. E mais, retornaremos no mesmo meio familiar. Sabiam disso? Está no Livro dos Espíritos, só estudar. Se tem problema com algum primo, alguma prima, tia, avó, mãe, resolva. Resolva. Porque é naquele meio que a gente vai voltar. Porque a gente precisa resolver essas pequenas questões. Não escaparemos. A outra alternativa é pior. Porque se tem alguém aqui que acha que vai desencarnar e vai para um mundo melhor, é difícil. Mas eu acredito. Ótimo. Ótimo. Esperamos que sim. Mas o movimento do planeta é um movimento de transformação, mesmo que não seja daqui a 10, 20, 30, 50 anos, mas nós esperamos que o planeta se torne um mundo regenerador, onde exista mais bondade do que maldade. Então nós esperamos, eu espero, vou retornar para cá. Ter a oportunidade de seguir aqui. Se eu nascer no mesmo meio familiar, beleza. Mas já falei com minha mulher que não caso mais. Ela já falou também comigo que quer novas experiências, então, né? Não tem problema, estamos resolvidos. Vou viver solteiro, né? Mas brincadeiras à parte, voltaremos para esse planeta. E é bom que a gente faça as coisas de maneira correta. Para encerrar, eu vou terminar com essa frase de Herculano Pires. Dizem que foi a melhor régua que mediu Kardec, né? É isso, né, Rogério? Os livros traduzidos por Herculano, para mim, são os melhores para leitura, né? E o Herculano diz o seguinte, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Faltam 3 minutinhos para nós. Vou repetir a pergunta. É difícil ser espírita? Alguém mudou? Não, Rogério. Alguém mudou de opinião ou não deu para convencer ninguém? Deu, Valério? Aí, viu? Fiquei feliz, uma pessoa. Pessoal, então, eu acho que a gente tem aí
bastante objeto para reflexões, né? Então vamos pensar, vamos refletir, vamos buscar nossa mudança e que Jesus ampare e dê a cada um de vocês aquilo que vocês vieram aqui buscar.